a questão de ódio que em alguns segmentos da sociedade, ontem até postei isso no Facebook, o Odarlone Orente teve que ir até uma empresa aqui chamada Airsoft para ver se eles são notificados diante do racismo, do nazismo, do preconceito, de um ódio gratuito contra a figura do ex-presidente Lula também, uma empresa de um shopping aqui na cidade, eu não sei onde é que é, não quero nem saber, mas vou marcar bem para não passar nem perto, que também estava aí uma empresa comercial com esses motivos que eu não quero nem reproduzir, nem quero saber, mas isso é um absurdo, aqueles que comem pela mão dos outros e que acabam sendo influenciados pela mídia golpista que conta uma outra história dos fatos, né, Gleice? Com certeza, Barbosa. Eu vi essa denúncia nas redes sociais dessa empresa aí em Londrina que estava utilizando as fotografias do presidente, da presidenta Dilma, para fazer tiro ao alvo. Realmente é uma situação que a gente tem que denunciar. É muito triste ver a sociedade agindo dessa forma e às vezes são essas mesmas pessoas que depois vêm falar em paz, essas mesmas pessoas que vêm falar contra a violência. Disse-se muito já do PT, do presidente Lula, das organizações sociais, que nós somos violentos, que nós incitamos a violência. O que nós temos visto esses últimos tempos na nossa sociedade é exatamente ao contrário. Nós temos sido vítimas sistemáticas de violência. Veja, aí no Paraná nós fizemos a caravana do presidente e tivemos tiros nos ônibus da caravana. Depois, no acampamento que está aí em Curitiba, de solidariedade ao presidente Lula, acampamento batizado com o nome da Marisa Letícia, foi atingido também por vários disparos de pistola 380. Um dos nossos companheiros foi atingido no pescoço, correu risco de morte, inclusive. Agora, a semana passada, o som da vigília, que fica junto lá onde o presidente Lula está preso, na Polícia Federal, foi quebrado. Então, são sistemáticas ações de ódio, de intolerância na política. A gente espera, sinceramente, que a política não se transforme nisso, onde se estabeleça uma praça de guerra, onde aquele que tem divergência usa de métodos violentos, fascistas, racistas, para combater o diferente. Então, é bom você falar nisso, é bom denunciar, porque se nós queremos construir uma sociedade pacífica, ela tem que começar pelos nossos atos. E não pode a divergência ser tratada dessa maneira. Verdade, Gleice. O Márcio do Paraíso também está nos ouvindo. Eu queria perguntar, Gleice, porque teve muito apresentador ou até políticos que falaram que foi o próprio PT que teria forjado o atentado ao ônibus aqui, lá perto de Santa Helena, aqui na nossa região, lá, Quedas do Iguaçu, aliás, no sudoeste do estado. E agora comprovou que foram tiros disparados, só que a polícia não prendeu ninguém também. E também não está preso o cara que deu os tiros contra o rapaz que estava lá em frente ao acampamento Marisa Letícia, lá perto da Polícia Federal na capital, né, Gleice? Não, ninguém está preso, a gente está pedindo providências para as autoridades, até porque essas pessoas precisam responder aos atos que fizeram, não podem ficar sem ter essa responsabilização. Os tiros da caravana foram comprovados, foram inclusive premeditados, disse o próprio delegado que acompanhou o fato, que averigou. Nós estamos pedindo as providências, assim também como os tiros dados contra o acampamento. Tem-se notícia de que possivelmente foi um policial ou um ex-policial que fez os disparos. Então, se não tiver medidas no sentido de punir essas pessoas, acaba que esse tipo de prática vai prevalecer. As pessoas vão achar que é legal fazer isso, que é correto fazer isso. O que para a nossa democracia, que já está muito ferida, eu não sei nem se dá para dizer que estamos vivendo uma democracia, é péssimo, né? Vamos voltar ao tempo da barbárie na política. Agora, o Gleice, a expectativa de alguns especialistas é que o ex-presidente Lula, ele possa ser candidato nessas eleições, né? É o que está todo mundo aí comentando, porque não teria impedimento para ele ser candidato, é isso? Isso mesmo, Barbosa, mesmo que ele esteja preso ainda. Nós temos muita expectativa que ele seja solto.
antes do processo eleitoral, pelos recursos que nós interpusemos e também pela gravidade com que foi feita a prisão do Lula, né, de forma apressada, ilegal, não respeitou nem o tempo dele para fazer todos os recursos diante do TRF4, mas enfim, isso nós estamos discutindo. E a candidatura é possível, é viável e vai ser levada a cabo pelo PT. O presidente não está com seus direitos políticos suspensos. A Constituição é muito clara. Ela diz que só perdem os direitos políticos aqueles cujo processo seja julgado na última instância possível do judiciário. É o tal do trânsito em julgado. A última instância é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse processo que condenou o presidente Lula teria que ser julgado e corroborado, ou seja, mantida essa sentença no âmbito do STF. Mas ainda tem o STJ para passar, depois o STF. Então, nós não vamos ter nenhum julgamento em instância superior antes da eleição. E acredito que, se tivéssemos, o processo seria anulado. Então, o presidente Lula tem direito de ter sua candidatura registrada. Nós vamos, em agosto, registrar a candidatura dele. Aí é claro que o Ministério Público deve entrar com questionamento com base na lei do ficha limpa, que diz que quem é condenado em segunda instância não pode ser candidato. E nós vamos questionar isso, porque tem um artigo, Barbosa, na lei do ficha limpa, é o artigo 26C, que diz que se tiver recurso ainda na ação da pessoa que está sendo registrada e foi condenada, se tiver recurso com plausibilidade para ser julgado nas instâncias superiores, a candidatura deve ser mantida, mesmo sob júdice. E até os adversários do presidente Lula reconhecem que os recursos que ele está interpondo são recursos que têm plausibilidade. Ou seja, são recursos que têm base jurídica formal para questionar a decisão que teve em primeira e segunda instância. Então, não tem como o Tribunal Superior Eleitoral negar a possibilidade do presidente Lula disputar as eleições. Até porque mais de 100 prefeitos no Brasil inteiro já disputaram as eleições com essa situação, com base no artigo 26C da lei do ficha limpa. Por isso que a gente tem insistido tanto na candidatura do Lula. Primeiro porque ele é inocente. Ele foi julgado num processo político, de perseguição, que não tem prova sequer colocaram qual é o crime que o presidente cometeu. Segundo, que ele é o preferido do povo brasileiro. Qualquer pesquisa que se faça, Lula está em primeiro lugar. Tem o dobro dos votos do segundo colocado. E terceiro, que ele não está com seus direitos políticos suspensos. Por que haveria o PT de não registrar o Lula e de não lutar por sua candidatura, não fazer sua campanha? Quer dizer, nós temos que defender o Lula em nome da parcela expressiva do povo brasileiro que quer votar nele. Ô, Gleice, olha, eu quero me colocar à disposição também aqui para esse trabalho de desconstruir a imagem construída pela parte da mídia, que é a grande maioria, infelizmente, e que leva a erro, a equívoco de muitas pessoas quando emitem seus juízos de valor, um crime gravíssimo aí por conta de um apartamento, por conta, olha, é tanta coisa que não existe, né? Eu conheço, inclusive, ali como bancário que fui, ali do lado o pessoal fala triplex, achando que é um apartamentinho ali, um tombalzinho, né? Que era de uma cooperativa e que inventaram tanta coisa, mas infelizmente vai falar para os outros aí, você tenta na hora que defende, mas muita gente, eu escuto muito empresário, outras pessoas, né? Que não aceitam essas mentiras e pensam por si só e começam a fazer um juízo de valor, linkando as coisas. Eu tenho certeza que esse papel que vocês estão fazendo é importantíssimo para tentar levar a verdade para a população. Aqui em Londrina, acho que quase ninguém tem essa visão aqui das mídias, das redes sociais, ou quase ninguém não, de apresentadores aqui, todo mundo é Maria vai com as outras, mas nós vamos tentando e o povão, tenho certeza que está entendendo tudo como foi feito esse golpe, viu, Gleice? Eu quero agradecer, Barbosa, essa tua compreensão também
Sempre você deu muito espaço aí para que a gente pudesse falar, deu espaço ao presidente Lula. E essa questão do apartamento ficou clara a mentira agora, em que o pessoal foi lá, ocupou e filmou o apartamento. As condições reais do apartamento diziam que era um apartamento luxuosíssimo. O apartamento é super simples, não tem nada do que eles falavam, né? Um apartamento normal e que não é do presidente. O mais grave é isso, o presidente está sendo condenado por ter um apartamento que ele não tem, que nunca lhe foi dado e nem foi vendido. Isso que é muito triste. Quando a gente diz que não tem prova, é sobre isso que nós estamos falando. Aliás, não tem crime. Porque se você não tem o objeto da corrupção, como é que vai ter crime? Então, a nossa luta aqui é uma luta contra fatos inverídicos que são repetidos sistematicamente e se tornam verdade. É a pior luta que tem. Mas, graças a Deus, o povo brasileiro, que conhece o que foi o governo do Lula, conheceu o que significou para o povo mais pobre, para o desenvolvimento do país, esse governo, sabe fazer a diferença. Eu estava olhando aqui, Barbosa, o que foi as conquistas do povo paranaense, o que foram as conquistas do povo paranaense na época do Lula. Aí, na região mesmo da Amepar, né, dos municípios do Médio Paranapanema, que abrange Londrina, quantas coisas nós tivemos, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, só nessa região, foram 31 mil unidades construídas, 12 mil bolsas do ProUni, 40 mil matrículas do Pronatec, 26 creches, um campus da Universidade Federal, nossa, tecnológica, isso é uma coisa importantíssima, você ter um campus de universidade aí. A gente não tinha universidade federal na região, 2 escolas técnicas, ou seja, muita coisa foi feita na época do Lula, na época da Dilma. Você sabe que eu fui visitá-lo na semana passada, lá na Polícia Federal. E aí eu perguntei para ele, e aí, presidente, como é que está? Ele me disse assim, eu estou desconjurado com a situação do país. Veja, ele está preso lá, podia estar preocupado só na questão da sua defesa e dos processos, mas a primeira coisa que ele me disse é que estava desconjurado com a situação do país. Ele disse assim, foi para isso, para deixar o país nessa situação, que fizeram o impeachment da Dilma e que me prenderam? Quer dizer, nós tínhamos gerado 20 milhões de empregos, agora esses caras entregam 13 milhões de desempregados ao país. Nós tínhamos em 11 anos dado aumento real para o salário mínimo. Os últimos 2 anos o salário não foi reajustado sequer pela inflação. Falavam o salário que era de 80 dólares e passou a 405 dólares em 2007. É só fazer as contas. É isso, Barbosa. Isso aumentou o poder de compra da população. Hoje a nossa população está empobrecendo. O trabalhador, a dona de casa, tem que optar entre comprar comida ou comprar um botijão de gás. Um botijão de gás que custa R$90. Na época do Lula não era assim, não. Eu lembro que ele baixou, segurou o preço do botijão de gás, disse assim, ninguém mais vai cozinhar com fogareiro a álcool, com lenha. Tem que ter gás, nós produzimos gás nesse país. Para que vamos cobrar o gás de cozinha nesse tanto? Hoje 1,5 milhão de pessoas voltaram à linha da pobreza. Eu lembro quando o Lula assumiu, Barbosa, 23 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da pobreza. Em 2015, nós tínhamos 9,8 milhões, diminuído. Agora nós já temos 13 milhões de pessoas de novo. Então foi para isso que tiraram a Dilma? Foi para isso que prenderam o Lula? Que gente maluca é essa? E o povo está sofrendo, está infeliz. Então é muito triste ver isso acontecendo e ver esses resultados no país. O PIB estagnado, a dívida aumentou. É muito triste isso. Eu falei, inclusive, com os sindicalistas neste último sábado, 3 horas de reunião, e o Lula, na época, criou, tinha um déficit de 8 milhões de empregos, que não... Gente que veio do Tahiti, do Paraguai, aqui para construir o Vista Bela, Gleice, se não fosse você e o Paulo não teria acontecido, o maior empreendimento Minha Casa Minha Vida veio funcionário do Paraguai, porque não tinha mão de obra. Olha aqui o pessoal era pleno emprego agora. Ó. O Leandro, o Luiz, o Pedro, o Primo, o Sidney, o Ademir, são carpinteiros, são construtores, estão lá. Ó, bom dia, Barbosa, estamos apoiando a Gleice e o Lula. São carpinteiros aqui, pessoal que está aí trabalhando também, operários da construção, pedreiros, meia colher e outros lá. Você vê que o povão
faz a comparação e sabe fazer essa diferenciação entre as coisas que são mostradas para lá e para cá também. Mas, se Deus quiser, nós vamos realmente fazer algo aí, né? O povo vai saber o que é melhor para ele. Obrigado, viu, Gleice? Eu que agradeço, Barbosa, agradeço aí a oportunidade de falar com vocês, mando um abraço a todos os ouvintes, principalmente esses que estão falando com você. E na época a construção civil foi responsável pela maior geração de empregos que nós tivemos. Nós tivemos o PAC, né? O PAC em 2015 estava a 53 bilhões de reais, que é para construção, que é para investimento. Hoje está em 22 bilhões, eles cortaram tudo. Não tem uma obra grande do governo federal, não tem mais construção de casa, de creche, de escola. Acabou tudo. As pessoas não têm emprego, não têm expectativa, estão sem esperança. Por isso que a gente, Barbosa, luta muito pelo presidente, para liberá-lo de lá, e nós vamos colocá-lo como candidato, mesmo que ele esteja na prisão. Tenho certeza que o povo vai absolvê-lo e vai tirar de lá, porque o povo quer aquele governo, aquele Brasil que nós tínhamos na época de Lula, onde as pessoas tinham salário, as pessoas tinham emprego, as pessoas comiam, as pessoas podiam comprar o seu carrinho, as pessoas tinham um filho na escola, podiam fazer uma prestação, melhorar de vida. Hoje isso não acontece mais. E pensar que essa gente fez tudo o que fez, criminalizou o Lula, botou ele na cadeia, dizendo que ia melhorar o país. É muito triste. Mas te agradeço, Barbosa, obrigada aí pelo carinho e pelo espaço. E mando um abraço, e sei que posso fazer isso também em nome do presidente Lula, a toda essa região norte do Paraná, a toda a Londrina, agradecendo o apoio que ele tem recebido nesse momento difícil. Parabéns, nossa guerreira Gleice Hoffmann. Um abraço lá para o Lula também, no meu nome aqui. Obrigado, Gleice. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Barbosa. 9h48, né? Agora é no fogareiro, porque nem gás tem. E agora o governo anunciando fechar 500 agências dos Correios, hein? Que coisa, né, gente? Só fecha, população aumenta. É isso, pessoal. Obrigada por vocês terem nos acompanhado aí nessa entrevista. E durante essa semana nós vamos falar muito sobre isso, sobre o porquê que nós estamos vivendo essa situação tão ruim no país, o que está acontecendo com a nossa economia e por que levaram Lula preso, por que levaram Dilma para fora do governo. Essa gente prometeu coisas que não pode entregar à população, mas nós vamos lutar e vamos resistir.